Pessoal, vamos então agora ao conteúdo que eu preparei para vocês hoje. É um conteúdo importante como base do mercado, tá? Como base para quem está aprendendo e para aqueles que já sabem também bastante coisa, tá? Às vezes pulou alguma fase de formação do mercado. Então é importante essa formação base, tá? E hoje a gente vai falar sobre estrutura do mercado Forex. Legal, estrutura do mercado Forex. Bom, antes, para um efeito de comparação, vamos primeiro examinar um mercado que vocês já provavelmente estão mais familiarizado, que é o mercado de ações. Particularmente, quando eu comecei no mercado de ações aqui no Brasil, sendo uma forma mais fácil para vocês entenderem como que funciona o mercado. Tá? O mercado de ações é um mercado centralizado, ou seja, você não tem muita escolha por onde vai ser executada a sua ordem. O que seria esse mercado centralizado? Tanto os compradores quanto os vendedores, eles mandam as suas ordens para um local único, né? Hoje a B3, onde é executado, onde eles fazem ali o casamento dessas ordens entre compradores e vendedores. Tá? Então somente eles está concentrado em uma única mão, vamos dizer assim, uma forma bem simples, né? Eu não gosto de ficar usando termos difíceis, né? Principalmente tem pessoas que estão iniciando no mercado, então fazer analogia com coisas simples. Então seria a mesma pessoa, tá? A mesma pessoa executando a ordem de compra e venda que está aparecendo no mercado ali. Isso é um mercado de ações que é um mercado centralizado. Então quando a gente fala mercado centralizado, você já tem na mente como que executa as ordens de compradores e vendedores. No único local entrou compradores e vendedores, perfeito? Bom, e o mercado descentralizado? O que é o mercado descentralizado? É o exemplo do mercado de Forex, tá? Ao contrário de negociar ações ou futuros, tá? O mercado centralizado, nós nos encontramos tanto no mercado de ações, no mercado de futuros de Chicago, também existe um balcão, uma mesa ali, na qual entram as ordens de compra e venda e é executada essas ordens. Então também considerado um mercado centralizado. Já o mercado descentralizado, você não precisa passar por uma troca centralizada, tá? Como acontece nesses exemplos que eu acabei de falar. Você vai entrar dentro de uma rede, tá? Global de troca que se acumula ali em clusters, tá? Que são a rede interbancária. Então, mais ou menos, eu tentei desenhar aqui para vocês terem noção. Deixa eu jogar para cá o cursor. Então vamos lá, para vocês entenderem. Então vocês têm a imagem do mercado centralizado, agora o mercado descentralizado. Então está aqui o Alexandre, um trader de varejo, eu clico no meu botão no meu computador em casa, comprar, a minha ordem vai para o meu broker, a minha corretora, a corretora com a qual eu opero. Essa corretora, por sua vez, ela tem os seus provedores de liquidez, contratos, né, com seus provedores de liquidez, que ela joga essas ordens, tá, para esses provedores de liquidez. Quem são esses provedores de liquidez? Grandes bancos, tá? Nós vamos ver mais à frente, não se preocupe ali, os participantes do mercado, então eu vou detalhar um pouco mais. Aqui os grandes bancos, tá? Por exemplo, um UBS, tá? Pode ser um provedor de liquidez? Sim. Então, a corretora fez um contrato com o UBS lá, pode ter mais de um, tá? Pode ser outras corretoras, ou brokers também, e aí ela acaba executando a ordem com esses provedores. Esses provedores, por sua vez, estão ligados à rede eletrônica, à rede interbancária, tá? Que é uma rede que liga através de dois fornecedores, liga toda a rede interbancária dos maiores bancos. Aqui não participa os menores bancos, tá? Os menores bancos não estão ligados. Uma corretora pequena, ela não consegue ligar, porque precisa de muito volume financeiro para estar ligado a essa rede interbancária. Okay? Então é dessa forma mais ou menos. Aqui eu coloquei do lado, aqui, por exemplo, fundos de hedge, instituições financeiras, tá? Também ligado a esses fornecedores aqui, provedores de liquidez. Então, essa seria a negociação descentralizada. Existem algumas vantagens, tá, do mercado ser descentralizado. Qual? Quando a gente tem um mercado centralizado, que nós vimos ali, ó,
E aqui nós temos onde executa, aqui ó, comprou, vendeu. Nós temos uma única oferta, lembra quando vocês abrem a boleta lá? Vocês têm uma única oferta de compra e venda, né? Os melhores preços, é claro, eles sempre estão disponíveis ali em ordem crescente, né? Para compra e venda, legal? Bom, já no mercado interbancário, como tem vários locais que não é centralizado, pode aparecer preços diferentes de oferta, tá? Ou seja, preços melhores para você que está comprando. Pode aparecer lá pessoas que estejam vendendo, redes que estejam vendendo com um preço melhor. Então a competição acaba sendo muito maior. Você acaba tendo uma concorrência, vamos dizer assim, uma concorrência bem maior, diferente do mercado centralizado. Legal? Então essa é uma das vantagens do mercado descentralizado. Bom, os grandes players do mercado. Vamos ver os participantes do mercado. Governos e bancos centrais, pessoal. Tá? Então, no topo, tá? No topo estão os governos e bancos centrais. Os bancos centrais nacionais, por exemplo, tais como o Fed, né? Que é o Banco Americano, o BCE, o Banco Europeu. Eles desempenham um papel muito importante no mercado de Forex, né? Como autoridade monetária principal ali, e o seu papel ele consiste em atingir a estabilidade do preço da economia. Então vamos pegar como, por exemplo, o dólar aqui. O dólar começou a subir, que o Banco Central, né, o Banco Central aqui do Brasil vai lá e começa a vender dólar para segurar o dólar, porque não pode subir muito, vai ferrar algumas empresas, né, vai ter um desequilíbrio na economia. Se o dólar disparar, sair fora daquela zona que seria um valor que para ele trabalhar. Então ela começa a intervir. Então os bancos centrais tem um papel importante, tá? E existem os bancos comerciais, né? Tais como, por exemplo, o Citigroup, o Deutsche Bank, o Barclays. Eles fornecem liquidez ao mercado de Forex, devido ao seu grande volume de negociação, né? Que eles lidam todos os dias, tanto para os seus clientes quanto para a especulação, para gerar lucro, né? E algumas dessas negociações representam conversões de moeda estrangeira em nome das necessidades dos seus próprios clientes, que às vezes precisa de trocar a moeda por tanto uma empresa importadora que está importando algum equipamento, vai lá no banco e fala, preciso de trocar o dólar por ien, né? E assim por diante. Então, esses dois estão no topo ali, tá? Que são os bancos centrais e os grandes bancos. Então, os grandes players do mercado. Os super bancos, então nós temos aí o UBS, o Barclays, o Deutsche Bank, o Citigroup, coloquei aí alguns, né, para vocês terem ideia. Eles assumem aí a maior quantidade de operações de câmbio a cada dia, naquela rede interbancária onde eles estão ligados, eles estão no topo ali dessas negociações e eles geram um grande volume de negociação. Por isso que hoje o volume no mercado de Forex, como nós vimos na aula anterior lá, está em mais de 6 trilhões diário a movimentação. Legal? As grandes sociedades comerciais, tá? Empresas que participam no mercado de câmbio com o objetivo de fazer negócio. Então, por exemplo, a Apple deve primeiro trocar dólares americanos por ien japonês na compra de peças eletrônicas do Japão para seus produtos. Okay? Então, com um volume de comércio muito menor do que o dos mercados interbancários, esse tipo de mercado tipicamente lida com os bancos comerciais para as suas transações, legal? Mas aí todas essas grandes empresas multinacionais, elas participam de alguma forma desse mercado interbancário. E os especuladores, pessoal, os especuladores, ele tem um volume de transação, né, mais ou menos em torno de 90% do volume de negociação, tá? Porque eles estão de forma especulativa, tá? Estão comprando, vendendo. É claro que existem especuladores com grande potencial financeiro que eles não têm o objetivo ali de comprar o euro USD para valorizar, achando que vai valorizar a economia da zona do euro, ou vender achando que vai valorizar o dólar, enfim, eles estão especulando ali, eles fazem ali compra e venda diariamente, às vezes sistemas de alta frequência. Então os especuladores
tem aí um papel importante. Bom, quem negocia no mercado Forex? Até o final de 1990, apenas os grandes podiam operar no mercado Forex, aqueles 3 segmentos que nós vimos ali anteriormente. Para abrir uma conta de Forex é necessário ter em torno de muito dinheiro, pessoal, era muita grana aí para conseguir. Então o Forex ele foi originalmente destinado a ser usado por banqueiros, tá? E os grandes e as grandes instituições, e não por nós de varejo, tá? Com pouco capital, não foi esse o objetivo. Mas com a internet, tá? As plataformas de trade online oferecidas pelas corretoras, então essas barreiras de entrada ao Forex elas foram aí retiradas. Então isso nos deu a oportunidade de fazer parte desse mercado, estar participando dele, tá? E nós participamos de igual com as grandes instituições financeiras, é claro, com um volume financeiro bem menor, tá? Mas hoje nós podemos, coisa que não era possível estar participando, a não ser que você fosse um cliente desses bancos que está ligado à rede interbancária e tivesse um volume financeiro muito grande na conta lá. Aí eles conseguiam te abrir o book lá, te disponibilizavam o book para você estar operando. Bom, traders de varejo. É fácil operar no mercado Forex hoje, né? Só você precisa do quê? De uma internet, tá? Um computador, o importante, uma internet boa, computador, não precisa de ser aquelas coisas, como eu já falei anteriormente. E com $500, né? Tem corretora, às vezes com $100, você consegue abrir uma conta online e operar a partir do conforto da sua própria casa. Legal? Lembrando, uma dica importante, quem está começando agora, não abra nem com $500, nem com $100, pessoal. Abra o teste, primeiro em conta demo, depois que ganhar uma boa experiência, aí sim comece a colocar dinheiro de forma gradual. Bom, vantagens do mercado Forex. Existem algumas vantagens muito importantes, que é o baixo custo de transação, comparado com o mercado de ações, né? Eu já venho acompanhando aí o mercado de ações, tentei, né, voltar a operar, mas é inviável, eles têm um custo muito alto. A grande vantagem no mercado de Forex, que a hora que você fechou uma operação, quando você abre, você já está pagando o spread, principalmente numa posição de compra, você já está pagando o spread, e ali, a hora que você fechou, né, ou no positivo ou negativo, foi aquele valor, você não tem mais nenhum susto no final do dia, quando vira o dia, se vai ter mais algum tipo de desconto ou não. Com exceção depois dos 15% que você vai pagar de imposto sobre o lucro que você obteve. Okay? Tamanho do lote. Os lotes inteiros, pode ser fracionado em mini, tá? Que é uma fração que você pode trabalhar com lote de 0,1, que é 1/10 de um lote, e o micro de 0,01, que é 1/100 de um lote. Por que isso é uma vantagem? Para quem está começando, não tem muito dinheiro, trabalhando com micro lote de 0,01, tá? Para quem vai aprender, vai colocar pouco capital, é interessante, por exemplo, o índice daqui do Brasil, mesmo o mini, tá? O mínimo que você trabalha é um lote. Lá você consegue trabalhar com esse lote no índice brasileiro, tá? Com micro lote, tá? De 0,01. Então, com pouco capital, para você ganhar experiência, para não perder dinheiro, você vai trabalhando com pouco. E conforme você for ganhando experiência, você vai aumentando para o mini até chegar no lote cheio. Um mercado de 24 horas, então possibilita você escolher o melhor horário para operar. Então a pessoa que trabalha durante o dia, né, não consegue pegar o pregão da bolsa. Lá o mercado 24 horas consegue pegar o pregão asiático. Existe horários 4, 5 horas da manhã, horário de abertura do mercado de Londres com uma boa volatilidade também. É um maior mercado, então dificuldade de manipular, tá? O mercado de Forex, por ele movimentar mais de 6 trilhões por dia, tá? É um mercado que, né, dificilmente você vai colocar uma ordem lá, às vezes de milhões, uma ordem de milhões, não vai manipular esse mercado. Aqui já na B3, no Brasil, se o cara colocar uma ordem lá, dependendo do volume financeiro, ele trava book, já não tem tanta liquidez, acaba, né, gerando problema de liquidez. Alavancagem. Com pequeno capital é possível movimentar um grande volume financeiro. Nós vamos ver à frente essa questão da alavancagem. Tá? A alavancagem é algo importante, tá? Desde que nós conseguimos, ou melhor, entendemos e como utilizar de forma correta a alavancagem. Pode ser algo muito positivo. Agora, se você não
utilizar de forma correta pode ser algo muito negativo. Vários tipos de serviços gratuitos, inúmeros sites e serviços sobre Forex, então tem aí N plataformas, né? O MetaTrader é uma plataforma totalmente gratuita, todas as corretoras lá fora eles não cobram nada, vários sites, né, sobre informações, conteúdo, informação totalmente zero custo sobre esse mercado. Ferramentas, excelentes plataformas, como eu falei, como o MetaTrader, possibilidade de reinvestir o lucro em tempo real. Essa é uma grande vantagem, por quê? Você ganhou $100, tá? Já cai direto de forma automática esses $100 ali na sua conta. Okay? Não tem o D1, D2, D3, não, que vai contabilizar ali, vai ter os descontos, não. Você ganhou, já está ali para você reinvestir aquele valor, aumentando o seu saldo da conta. Sem grandes riscos de gap. Tá? Por ser um mercado aberto 24 horas por dia, 5 dias da semana, não temos os gaps de abertura diário que encontramos no mercado de ações. Quando que pode acontecer o gap? O gap pode acontecer no final de semana, quando fecha sexta-feira e reabre no domingo à noite. Aí sim pode ter um gap, tá? Durante algo que aconteceu durante esses 2 dias, ou positivo ou negativo, pode acontecer então um gap de alta ou de baixa. Sem centralização, como nós vimos, menor possibilidade de manipulações dos preços do mercado, como nós falamos. Alta liquidez, facilidade de entrada e saída nas operações. Para quem já está no mercado, viu ali, você bate o dedo na boleta ali, já é executado instantaneamente. Valor baixo de investimento para abertura de conta, com pouco capital é possível abrir uma conta de Forex, como eu falei, $100, tem corretoras que até 100, eu não indico, tá, abrir com muito pouco capital quando for operar em conta real. Dezenas de pares, diversidade de pares de moedas e outros instrumentos financeiros para operar no mercado de Forex, então você tem lá dezenas de pares de moedas com boa liquidez, tem ações americanas, tem as ADRs do Brasil, tem commodities, né, instrumentos ativos agrícolas, enfim, tem muita coisa para ser operada. Metais, ouro, prata, acesso fácil a todos, um mercado acessível, sem burocracia para iniciar como investidor. Facilmente abre uma conta, né, não tem, por mesmo ser um mercado internacional, as corretoras lá fora é muito fácil. Hoje a maioria das corretoras com atendimento em português, seu site em português, facilmente você consegue abrir uma conta. Conta demonstrativa, possibilidade de treinar e desenvolver as habilidades necessárias, tá, antes de ir para uma conta real. Diferente daqui, que aqui eu já vi que às vezes o pessoal até MetaTrader demonstrativo, a corretora acaba cobrando. Lá não tem custo nenhum, você pode treinar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 6 meses, o tempo que for necessário, em uma conta demonstrativa até se sentir habilitado, capacitado para investir numa conta real e sem custo algum. Então aqui um exemplo, pessoal, que eu falei, ó, dos gaps de abertura. Aqui gráfico da Petrobras, Petrocora 4, ó, gráfico diário, abertura, praticamente todo dia. Aqui eu só sinalizei os maiores, tá? Mas se a gente pegar aqui, ó, todo dia, ó, esse daqui, ó, abriu aqui, ó, abriu aqui, fechou aqui, abriu aqui. Esse aqui fechou aqui, abriu aqui. Todo dia tem gap, praticamente. Eu só peguei os maiores aqui para vocês verem, ó, os buracos, o risco que tem, ó, o risco que tem desse mercado que abre e fecha 24 horas, diferente do mercado centralizado, que ele é direto, né? Direto, então você não tem, ó, aqui o Euro USD, você não tem. Fechou, com exceção de sábado para domingo, tá? O restante, ó, fechou aqui, abriu aqui. Aqui é um domingo, abriu domingo, segunda, ó. Segunda fechou aqui, terça, quarta fechou aqui, abriu aqui, fechou aqui, abriu aqui, fechou aqui, abriu aqui, fechou aqui, abriu aqui e assim por diante, né? Então só vai ter o gap de final de semana quando acontece aí algo positivo ou negativo para aquele ativo financeiro nesse mercado de 24 horas. Então nós tivemos aí uma boa ideia aí das vantagens, tá, desse mercado. Desvantagem, a única desvantagem, pessoal, que eu vejo no mercado de Forex é em relação à pessoa não ter o conhecimento necessário para
ingressar nele, principalmente quando se fala em alavancagem, porque ele é um mercado que proporciona a alta alavancagem. 100, 200, 300, 400, 500, eu já vi corretoras até oferecendo 1000 vezes, que não é necessário. Porém, o que acontece? Se você não sabe utilizar, não sabe corretamente essa alavancagem, a pessoa perde dinheiro de forma muito rápida. Tá? Então essa é a grande desvantagem que eu vejo do mercado Forex. Legal? Estrutura das moedas. Como ler um par de moedas no Forex? Tem muita gente que está no mercado e não sabe como fazer a leitura, tá? Como fazer a leitura de uma moeda. Tá? Bom, as moedas elas estão disponíveis em pares, tá? Não tem uma única moeda, a moeda é impar. Então aqui como exemplo nós vamos ter o GBP USD. A primeira moeda antes da barra, tá, é a moeda base, chamada de moeda base. A segunda moeda, nesse caso o dólar, é a moeda cotação. Tá? Por que cotação? É o quanto que eu preciso dessa moeda, do dólar, para adquirir essa moeda. É o quanto que eu vou receber, se estou comprando ou vendendo. Então, exemplo. Numa operação de compra, então só para vocês saberem, compra, quando falar long, tá, significa compra. Estaremos comprando a moeda base, ó, Libra, estarei comprando Libra, GBP, pagando em unidades de cotação, de moeda cotação dólar, tá? 1,33793, que é o preço de ASC. Aqui eu coloquei dois preços, porque normalmente na boleta, quando você abre uma boleta, tem dois preços. Tem gente que não sabe disso e pergunta por que tem dois preços. É o preço de ASC e BID. Sempre o preço maior, ó, aqui final 93, aqui final 77. O preço maior é o preço de ASC, ou seja, é o preço de compra. Se você vai estar comprando, você vai estar comprando mais caro. Esse é o spread, conhecido como spread, e é o que a corretora ganha. E o preço de venda, tá, é o preço de bid, é o preço que você vai estar vendendo. Então, se você vender, você vai vender aqui, mas sempre você vai recomprar um pouco mais caro. Essa diferença que é o spread. Então, voltando ao nosso raciocínio. Se você comprar a Libra aqui, você vai receber 1,33793. Você vai pagar 1,33793 dólares. Ok? Numa operação de venda, short, estaremos vendendo a moeda base, a Libra, GBP, então aqui eu estou vendendo, recebendo em unidade de moeda cotação, ó, eu vou estar pagando, recebendo aqui, ó, 1,33777 dólares para vender uma Libra. Legal? Então é o preço que eu vou estar vendendo essa Libra, que é em dólar. Então, sempre a moeda cotação é a moeda que eu vou estar pagando, tá? Pagando ou recebendo para vender ou comprar a moeda base. Legal? Então, BID e ASC você já sabe o que é. Aqui é um exemplo da boleta, só para reforçar. Ó, preço ASC, preço de compra 50 e preço de venda 41. Uma diferença de 0,9 pips ou 9 pontos. Tá? Essa diferença aqui, pessoal, é o spread, tá? Que nós chamamos de spread. Aí, ó, a diferença é o spread que a corretora ganha. A corretora ganha isso quando nós fazemos a operação. No gráfico nós vamos ver assim, se estiver plotada a linha de ASC BID, tá? Vocês vão ver dessa forma. A linha de BID bem no preço, exatamente no preço, e a de ASC uma distância acima, que é o preço que eu vou comprar. Sempre o preço de venda é o preço que está exatamente o preço naquele momento. Nesse exemplo aqui, ó, Euro-USD, que ele vai variar, tá, no decorrer do dia, horário que ele tem maior liquidez, o spread é menor, horário que ele tem menor liquidez, o spread é maior. Aqui ele está com 11 pontos ou 1,1 pips. Legal? Outro exemplo, aqui ó, deve ser um horário à noite que eu peguei, olha só, 38 pontos ou 3,8 pips. Legal? Então, olha lá, preço
Está aqui, preço de compra e preço de venda. Então, entendendo a operação no Forex. O objetivo na operação de Forex é a troca de uma moeda, okay, por outra, na expectativa de que o preço vai mudar, tá? De modo que a moeda que você comprou vai aumentar em valor quando comparado ao que você vendeu. Então, se eu estou comprando o euro USD, minha expectativa é que o euro suba em relação ao dólar e o dólar se desvalorize. Se eu vou vender o dólar, eu estou na expectativa que o dólar vai cair se eu vou vender o euro dólar, eu estou na expectativa que o euro vai cair e o dólar vai se valorizar frente ao euro. Simples assim. Se eu estou analisando o gráfico, do euro USD, tecnicamente, tá joia? Técnico. Primeiro vamos falar do analista técnico. E eu estou vendo que existe um equilíbrio entre o euro e o dólar. Por que eu vou comprar ou vender ele? Se eu sou um analista fundamentalista, que eu analiso o fundamento da zona do euro, do dólar americano, e eu analiso que ali está existindo naquela semana, aquele mês que eu vou operar, existe um equilíbrio, tá, entre essas duas forças. Por que eu vou operar esse par de moeda? Eu só vou operar esse par de moeda, pessoal, um ou outro par de moeda, quando eu acredito que vai existir um desequilíbrio, tá? Um desequilíbrio, ou seja, um vai se valorizar mais frente ao outro. Exemplo, por algum motivo eu estou analisando tecnicamente, ou sou fundamentalista, vamos pegar o cara que é fundamental. Ele começou a estudar a zona do euro, vai ter uma injeção de estímulo econômico lá, e enfim, vai valorizar muito, e o euro, a tendência a longo prazo, é uma supervalorização. Em contrapartida, eu estou analisando de forma fundamentalista, a economia dos Estados Unidos está numa bolha, o dólar, existe uma grande expectativa aí de uma grande desvalorização, então o dólar a longo prazo é uma desvalorização. Então existe aí um desequilíbrio à vista, a curto, médio prazo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o euro USD e vou fazer uma operação de sell, de venda, short, ok? Então é por isso que eu compro ou vendo uma moeda, legal?